Boa noite, irmãos. Passando por aqui para mais uma vez poder compartilhar com vocês um pouquinho de nossas experiências ao longo desses anos com Cristo Jesus. Eu queria aqui primeiramente começar lendo um artigo preparado por mim, é bem pequeno e bem simples. E ao final da leitura eu irei estar comentando um pouco sobre o mesmo. Espero não ser mal interpretado, espero que todos possam compreender essa pequena mensagem e de maneira especial que a gente possa se situar com mais clareza no momento em que a gente se encontra, no momento em que estamos vivendo. Então diz assim: E contou-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quanto já brotaram, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que já está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E acautelai-vos, não aconteça que o vosso coração se sobrecarregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós inesperadamente aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas, que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Não sei se o coronavírus me permite dizer quando Cristo irá voltar, mas ele me permite dizer que Cristo irá voltar. Ao mesmo tempo, me permite dizer que caso Cristo não volte nesse contexto, uma vez que essa pandemia passar, muitos líderes religiosos, bem como líderes políticos, terão mais argumentos para promover o domingo como um dia que deve ser observado por todos, pois nos meios de comunicação já estão frisando o lado bom da história dessa pandemia, ou seja, os impactos positivos sobre as famílias e o meio ambiente. Em outras palavras, se eles conseguiram convencer as pessoas a não saírem de suas casas e impor leis que obrigam os mercados não essenciais a ficarem fechados dias e meses, e não estou a dizer que nesse contexto isso seja errado, quanto mais eles conseguirão impor por meio de leis a observância do domingo, visando a um bem maior para todos do planeta, ou seja, a redução dos impactos negativos sobre a natureza e a preservação das famílias. Passando assim tudo, o que Deus idealizou para o sábado para um outro dia, o domingo, que em breve será um sinal da autoridade da besta de Apocalipse 13, versículos de 1 a 10, o papado. Fica então uma pergunta: estamos nós nos preparando para o desfecho final da história dessa terra? Faríamos bem em atender o chamado de Paulo em Romanos 13, versículo 11. E isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Irmãos, eu não estou aqui, através dessa pequena leitura, querendo dizer que não é correto a gente manter a quarentena, o isolamento. Eu não estou aqui querendo dizer que essa pandemia foi planejada, que digamos que existe pessoas por detrás dos bastidores que programaram a mesma. Não é isso que eu estou a querer dizer. Se realmente ela é algo natural ou algo programado. Até porque se a gente tiver que errar, a gente deve errar do lado da precaução. Também não estou também, como afirmei na leitura do artigo, querendo dizer que é através dessa pandemia que Cristo irá retornar ao mundo. Afinal de contas, a gente não pode marcar uma data para a volta de Cristo. O próprio Cristo falou que essa data ela é de particularidade, digamos assim, do próprio Deus. Somente Deus Pai sabe qual é o dia e qual é a hora do seu retorno. Mas assim, o que eu queria que a gente entendesse nesse momento é algumas coisas que se encontram por detrás, digamos assim, entre os bastidores, algumas coisas que talvez não seja tão palpável e tão compreensível a nós. Perceba que, muito embora tenha esse efeito degradante de pessoas morrendo, de milhões de pessoas infectadas, existem algumas pesquisas que já estimam que nós temos mais de 2
milhões de pessoas infectadas, uma média aí de 120 mil pessoas que já foram mortas, digamos assim, pelo coronavírus. Muito embora tenha todo esse efeito tristonho, por outro lado, nós temos ali os ambientalistas que estão constantemente estudando os impactos, digamos assim, positivos do coronavírus sobre o meio ambiente e sobre também as famílias. Então perceba, fizeram uma pesquisa recentemente na China, onde eles puderam ali identificar que entre o mês de janeiro e fevereiro de 2020 houve uma redução de aproximadamente aí 25% do gás chamado dióxido de carbono, o CO2, bem como também o dióxido de nitrogênio, que é o NO2. Esses gases são gases poluentes e que afetam o clima, digamos assim, que causa mudanças climáticas. E essa redução, ela se deu pelo fato de que as pessoas estavam em suas casas, os transportes já não circulavam mais como antes, as fábricas pararam de trabalhar, foram fechadas, as usinas, ou seja, isso contribuiu de maneira positiva para que as pessoas pudessem, digamos assim, ter um ar de melhor qualidade. Por outro lado, montanhas que até então não podiam ser vistas, agora podem ser vistas, lagos que até então tinham as suas superfícies, digamos que sujas e que não podiam ser vistas, digamos assim, agora também podem ser vistas. Ou seja, percebe que os ambientalistas, eles estão até dizendo que foi preciso uma crise como essa, uma pandemia como essa, para que as pessoas pudessem acordar para a realidade e perceber que o nosso planeta não irá sobreviver às possíveis crises futuras por conta das mudanças climáticas. Agora, muito embora exista esse lado bom da moeda, a preocupação dos ambientalistas é a seguinte: como que irá ficar o mundo após essa pandemia? Porque segundo a compreensão, o entendimento que eles têm é que uma vez que essa pandemia passar, os governantes irão se preocupar e muito em poder restaurar a economia que está ficando, digamos que, arruinada, tanto do país como do mundo. E eles têm medo de que nessa busca por poder restaurar essa economia, esses governantes novamente não adotem políticas que busquem, digamos assim, a preservação do meio ambiente, né? E passem por cima de tudo, causando aí novos danos e até mesmo danos maiores no que diz respeito à questão do meio ambiente, e consequentemente comprometendo o nosso futuro. Então eles esperam que quando essa pandemia passar, fica uma lição para todos nós. Que lição? Que nós precisamos da natureza e que nós temos que cuidar da mesma, para que a mesma, em um futuro próximo, não se volte contra a gente. Eu não estou aqui dizer que seja errado cuidar da natureza, não é isso. Não é errado cuidar da natureza, de fato nós temos que cuidar da mesma. O que eu estou a questionar são os planos e os motivos por detrás de todo esse contexto. Afinal de contas, a serva de Deus, Ellen White, já havia falado no livro Grande Conflito que um dos pontos que seria usado para poder se instalar a lei do decreto dominical seria a questão do aquecimento global, onde muitos líderes políticos e religiosos iriam se unir em torno desse aspecto e iria assim impor o domingo como sendo um dia para o meio ambiente, como sendo um dia no qual as pessoas deveriam deixar de usar os transportes, onde as fábricas deveriam parar de funcionar, onde as pessoas deveriam dedicar mais tempo às suas famílias e, consequentemente, nesse contexto todo, iriam estar contribuindo para a preservação do meio ambiente e conservando a nossa vida aqui nesse planeta por muito mais tempo. Ou seja, perceba que existe todo um argumento por detrás de tudo isso, com o propósito de passar tudo aquilo que Deus idealizou para o sábado para um outro dia, que no caso é o domingo. E eu poderia até falar para vocês que de fato é isso que o Papa Francisco vem trabalhando nos últimos anos na sua encíclica papal. Essa encíclica papal ela tem por nome Laudato Si. E nessa encíclica papal, onde ele trata do aquecimento global, ele é bem claro em frisar a questão do domingo como sendo um dia que pode ajudar na, digamos assim, na redução ou
pode ajudar, no caso, a diminuir esses impactos sobre o aquecimento global. Então ele propõe o dia de domingo como sendo um dia ideal para que esses impactos possam ser reduzidos no que diz respeito ao aquecimento global. Em outras palavras, irmãos, o que eu queria que a gente entendesse é que Cristo está às portas, Ele está prestes a retornar. E que nós temos que estar atento para aquilo que está se passando no mundo e não somente olharmos como as pessoas comuns olham, mas olharmos como Cristo quer que a gente olhe, olharmos com um olhar profético e entender que tudo isso, ou de maneira direta ou indireta, irá contribuir para desencadear aquela grande crise da qual Ellen White, e não somente Ellen White, mas também os profetas bíblicos, há vários anos já vêm nos advertindo que de fato um dia irá chegar, onde nós seremos obrigados a observar o domingo. E uma vez que a gente não aceitar isso, a marca da besta, ou na mão, digamos assim, ou na fronte, mão símbolo de trabalho, fronte símbolo de intelecto, de consciência, nós não mais teremos condições de comprar e vender. Ao mesmo tempo, nós também entendemos que quando isso vier a acontecer é porque Cristo está retornando e nós temos que nos preparar para esse momento. Então, torno a repetir, eu não posso dizer que o coronavírus me diz que Cristo irá retornar no próximo ano, me diz que ele vai retornar, quem sabe, em 2022, 2023, eu não posso afirmar isso. Mas o que eu posso afirmar é que o coronavírus, ele me garante que Cristo irá retornar. E ao mesmo tempo, uma vez que essa pandemia passar, e eu creio que ela vai passar, esses líderes políticos e religiosos vão ter muito mais argumentos a favor da observância do domingo. Nós temos aí um artigo feito pelo Michelson Borges, que é bem conhecido pela gente na igreja, isso no ano de 2015, onde ele faz uma comparação. Ele publicou esse artigo no dia 23, uma quarta-feira de setembro, no ano de 2015. E ele faz uma comparação entre Ben Carson, que era candidato na época à presidência dos Estados Unidos da América, e o Papa Francisco. Nessa comparação, ele demonstra que os meios de comunicações chegaram a ridicularizar Ben Carson pela sua crença, pelo fato dele ser criacionista, crer na criação do mundo em 6 dias literais, e ao mesmo tempo pelo fato dele guardar o sábado. E nessas críticas eles fazem a seguinte pergunta: como que pode um homem tão inteligente como Ben Carson, tão instruído na medicina, um dos maiores neurocirurgiões que existe no mundo, ser tão aprofundado no conhecimento das ciências e ao mesmo tempo ser tão infantil, digamos assim, e tão bizarro no que diz respeito às suas crendices? Inclusive tem até um jornal que chega a comentar, depois de dar todo um diagnóstico de quem é Ben Carson e das suas crenças e da nossa igreja, chega até a comentar que as crenças de Ben Carson chegam a incomodar, ou melhor, já estavam incomodando e bastante. Por outro lado, esses mesmos jornais louvavam o Papa Francisco. E cabe destacar para vocês que o Papa Francisco e a Igreja Católica, elas não creem na criação em 6 dias literais, justamente para poder desmerecer o sábado semanal. Eles creem que tem como se harmonizar a criação descrita em Gênesis com a teoria da evolução. E para eles, aqueles 6 dias não reflete 6 dias literais, mas cada dia representa, digamos que, um ano. Então, perceba que eles louvam o Papa por acreditar na evolução e por querer harmonizar a evolução com a Bíblia, digamos assim. Louvam o Papa que defende a guarda do domingo e, ao mesmo tempo, desmerece Ben Carson pelo fato dele crer na criação literal em 6 dias, por guardar o sábado, por ser criacionista. Então perceba, irmãos, que de fato tem até alguns comentários onde chegam a afirmar que Ben Carson, nesse aspecto, era uma vergonha para a ciência e para os cientistas, e que as suas ideias, além de estranhas, eram bizarras, por simplesmente acreditar na criação em 6 dias e por guardar o sábado. Então perceba aí o antagonismo. Perceba aí que existe louvor por parte das mesmas pessoas em relação ao Papa Francisco pelas crenças dele e desprezo e até mesmo apatia por parte das mesmas pessoas em relação a Ben Carson por conta das suas crenças. Então aquilo que está predito que irá acontecer, de fato irá acontecer.
E Deus está nos dando a oportunidade de, nesse tempo, acordarmos para a realidade na qual estamos e nos prepararmos para que, quando Ele se manifestar, possamos estar em pé. É tempo não somente de termos comunhão pessoal com Deus, mas é tempo também de compartilharmos essas verdades com aqueles que estão à nossa volta e que, quem sabe, não conhecem as mesmas e quem sabe, também poderão serem pegos de surpresa por nossa culpa, e Deus irá cobrar o sangue de cada um deles de nós. Eu queria aqui finalizar falando o seguinte para vocês, que Deus, Ele não revelou para nenhum de nós o dia e a hora da volta dele, mas segundo o livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, é claro em nos mostrar que o dia e a hora já está marcado. Nós só não sabemos, mas o dia e a hora da volta de Cristo está marcado. Ou seja, existe uma compreensão errônea no nosso meio no que diz respeito a esse aspecto. Como assim, Douglas? Não somos nós, através da pregação do Evangelho, que iremos antecipar a volta de Cristo ou postergar a mesma. Essa compreensão é equivocada. Ela não se harmoniza com o ensinamento da Bíblia. Independentemente de você pregar ou não a mensagem, Cristo irá voltar. Independentemente de você estar ou não preparado para a volta dele, ele irá voltar, certo? É o que está na Bíblia. Ele só não nos revelou, mas já está marcado o dia e a hora. Você poderia perguntar, Douglas, como é que fica aquele texto de 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, onde diz que Deus não retarda a sua vinda, antes ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, o que o texto está dizendo não é que Cristo mudou a data da volta dele por conta de mim, de você ou de qualquer outra pessoa, não. O texto está falando para nós, simplesmente, que desde o início, desde a eternidade, Cristo já tinha estipulado uma data para a volta dele, data essa suficiente para que todos desse mundo tivessem tempo também suficiente para poder se arrepender e estar pronto naquele dia. Simplesmente isso que o texto está falando. O texto não está dizendo para mim e para você que Cristo pensou assim, opa, o Douglas não está preparado, espera lá. Então vou dar aqui mais um tempinho para ele, eu vou adiar minha volta por mais um mês, por mais um ano por conta dele. Não, o texto não está falando isso. Afinal de contas, a Bíblia fala que Deus não muda, e se ele fizesse isso, ele estaria mudando. Em outras palavras, o dia e a hora está marcado. E eu quero terminar aqui com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, que fala assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Nós não estamos em trevas, irmãos, nós temos grande luz. E que grande luz nós temos. Então, que nós possamos fazer bom uso da luz que Deus nos concedeu, para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Nem nós, nem aqueles que nós amamos, e nem nenhum daqueles que Deus nos confiou. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um, que Deus possa nos dar um restante de sábado abençoado, que nós possamos pedir a Deus sabedoria do mais alto céu, para que possamos de fato compreender o momento no qual nós nos encontramos. Possamos de fato ter discernimento do que Deus está tentando nos dizer através dessa pandemia. E possamos agir diferente de como o mundo vem agindo. Que nós não venhamos a nos entregar ao desespero, mas que possamos permanecer firmes na rocha em Cristo Jesus e pregarmos o Evangelho como nunca antes e nos preparar para aquele grande dia. Com relação à questão do decreto dominical, se tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, eu também estou à disposição, porque não tem como eu estar abordando tudo isso aqui nesse vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos nos preparar para poder morar eternamente com Cristo Jesus. Afinal de contas, Ele está às portas e que esse dia não venha nos apanhar de surpresa. Amém?